Oi, pessoal, eu estou aqui hoje com uma pessoa muito especial, que é a Gabriela Lima, e eu vou dar a oportunidade agora para ela se apresentar. Oi, Gabriela, tudo bom? Olá, tudo bem, Gil? É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Gabriela Lima, meu canal se chama Lar Celestial. Ele é focado principalmente em levar mensagens que nos aproximem do nosso lar celestial e também através de músicas e mensagens inspiradoras. Fazemos também estudos de livros da igreja, de profetas e coisas assim, alguns desafios. Então, tem várias coisas diferentes para ajudar com que a gente faça um lar celestial na nossa casa, na nossa família, e também cada um de nós estejamos cada vez mais próximos do nosso lar celestial, que é de onde nós viemos e para onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalham para nos levar de volta, todo o tempo. É isso. Legal. Há quanto tempo você está trabalhando com esse canal? Gil, eu comecei ele há 10 anos atrás, só que eu entrei numa sequência de muitas demandas familiares, né, gestações, eu tive 5 filhas, e também questão de trabalho, estudos, eu não consegui manter uma constância ali toda semana, mas eu sempre busco o Senhor para me dar inspiração, ou às vezes vem algumas inspirações do que eu devo falar ou fazer, alguns projetos separadamente. Né? E eu Legal. pretendo agora que as crianças cresceram um pouco mais, eu poder estar mais constante ali aqui no YouTube também. Aí eu sei bem como que é isso, viu? Eu também estou obrigado com algumas coisas aí, o meu tempo na universidade, tem que dar tempo para os filhos também, trabalho, então eu sei exatamente como é esse problema. Agora que eu também estou retornando para dar a força que esse canal merece e que vai ter. Então, eu chamei você porque é o seguinte, essa semana aconteceu um negócio muito interessante e que eu não sei se todo mundo estava ciente. Foi pela primeira vez desde 1973 que um grupo de astronautas está voltando para a Lua. Eles não chegaram a pousar na Lua, mas eles fizeram uma órbita lá e voltaram, e ontem foi o pouso. Aí desceu a cápsula de paraquedas, daquele processo de resgate deles, aquela coisa toda, né? Bem, né? Pompa, do jeito que americano gosta, né? Aquele negócio bem, a bandeira americana famulando, aquelas coisas todas, né? E eu estava fazendo a transmissão desse evento e alguém botou um comentário lá, né? Que é aquela barra onde o pessoal faz os comentários no chat, e comentou assim: nossa, mas tem gente que acredita nisso ainda, assim, duvidando que os astronautas estavam realmente indo para a Lua. O que você pensa disso? Como você enxerga isso? Então, Gil, tem pessoas que ainda acreditam que a Terra é plana, por mais que existam várias imagens e tudo, eles têm várias evidências na cabeça, né? Claro, com muito respeito, né? Cada um tem liberdade de acreditar no que quiser, e nós, como membros da Igreja de Jesus Cristo, defendemos essa liberdade de crença, mas eles, com algumas evidências que eles acham plausíveis, não é minha opinião, né? Não compartilho dessa opinião, mas eles acreditam ainda que a Terra é plana, que é algo que para nós é muito antigo, né? E eu acho interessante que a gente não isolar a crença das evidências que são apresentadas. Por exemplo, até no livro de Mórmon mesmo, eles já sabiam que era a Terra que se movia e não o Sol. A gente vê que os povos antigos das Américas, de acordo com dados assim históricos de pesquisas, né, que foram feitas, os incas, os astecas, os maias, eles eram muito ligados à astronomia, e a gente vê aí como alguns, talvez, possíveis ligações ali entre esses povos, e do livro de Mórmon, eles já tinham um conhecimento muito grande sobre a astronomia, sobre a ciência, e a ciência, ela é luz e verdade, ela é de Deus também. Então, é importante a gente juntar essas duas coisas, como você faz muito bem no seu canal, eu acho fantástico isso, né? Então, as pessoas, de fato, elas vão crer no que elas quiserem. E por mais que haja evidências ou não, a gente enxerga aquilo que a gente está pronto para enxergar, aquilo que nós estamos dispostos a enxergar. É verdade. Inclusive, eu concordo com você. Todo mundo tem direito de acreditar no que quiser. Mas a gente concorda que dá para você colocar algum tipo de embasamento na sua crença, né? Se eu chegar a falar que eu acredito em duende, tá bom, acredito em duende, mas e aí? Você tem alguma evidência de que duende existe? Que tipo de experiência você passou? Você viu o duende? Aí fica aqui, como é que você distingue uma experiência espiritual, por exemplo, do episódio psicótico?
Você percebe como é complicado isso, né? É muito complicado. O que eu acho é o seguinte, no diferencial que você tem dentro da igreja, você tem um grupo muito grande, você tem milhões de pessoas que estão prestando testemunho que passaram uma experiência espiritual semelhante. Eu considero isso como revisão dos pares, entende? Todo mundo repetiu o experimento. O que você pensa disso? Eu acho que sim. Eu acho, ainda mais em assuntos espirituais, é muito importante que a gente tenha a nossa própria experiência, né? Algo que eu sempre gostei muito que meus pais fizeram, incentivaram, é que nós todos, cada um de nós tivesse a nossa própria experiência espiritual. Meu pai às vezes sabia que era para a gente tomar uma certa decisão, mas ele pedia que a gente orasse sobre ela, para que a gente mesmo soubesse ouvir a voz de Deus, do Espírito. E a ciência também, assim como a parte espiritual, a gente tem um método ali, né, que é a gente ler, perguntar, orar a respeito daquilo, meditar no nosso coração também, é um processo espiritual que, assim como o método científico segue também, né, a gente tem que ter uma hipótese, uma tese e fazer certos experimentos ali para poder comprovar aquela tese ou não. Então é muito importante ali dentro da parte da fé e da crença, até a física quântica, né, você vai saber talvez explicar melhor do que eu, eles viram que de acordo com o observador, o resultado muda no experimento ali, né? Aí que tá. Isso é uma coisa que o pessoal entende errado, tá? Que aí quando fala o observador, não é a pessoa que está observando, é o detetor lá dentro do experimento que vai afetar o experimento. Isso é uma coisa, tá? E infelizmente, tem gente que está usando isso para distorcer as coisas e divulgar ideias que não são verdadeiras. Que bom, obrigada. É bom que eu gostaria até de aprender mais sobre esse assunto mesmo. Acho até que eu vou fazer um vídeo sobre mecânica quântica, embora eu não seja o especialista, tá? Eu nem teria a melhor nota que tinha. E é engraçado o seguinte, porque eu fiz a minha classe de mecânica quântica e eu não tinha feito ainda a minha classe de equações diferenciais. O que é uma equação diferencial? É uma equação que você monta lá para você pegar um fenômeno da natureza, escrever matematicamente, para a partir daí você encontrar uma solução para resolver. Por exemplo, aquelas formulinhas que você aprende no colégio, né, de velocidade, né, S igual S0 mais VT, aquelas coisas todas. Todas essas equações, elas foram derivadas de uma equação diferencial, onde alguém pegou lá, no caso, o tal de Isaac Newton, né, que imaginou isso, formulou essa equação diferencial, encontrou uma solução, e hoje a gente tem essa equação bonitinha para resolver. É porque eu estava falando mesmo isso? Sim. Então, eu só fui entender o que eu vi na classe de mecânica quântica que eu tinha antes, depois que eu fiz a minha classe de equações diferenciais. Falei, então aquilo que o professor estava falando é isso? E tem muita coisa que eu entendi depois, porque me foi acrescentado um conhecimento que eu não tinha. E eu entendo que é muito difícil para as pessoas entenderem ciência, porque é um ramo muito diverso. Mesmo entre os cientistas, como é tão diverso os campos que existem, ninguém consegue saber tudo. Então, a tendência é um cientista se especializar numa subparte da subparte da subparte. Assim, bem especializado mesmo. Aquele negócio que nem tinha Leonardo da Vinci, que sabia de tudo, não existe mais, não dá. Porque a quantidade de conhecimento é tão grande que você tem que ter especialistas, infelizmente. Mas, se todo mundo entender qual é o método científico, você consegue, pelo menos, pegar a ideia. Tá. E eu entendo que as pessoas não têm um treinamento para isso. Então, fica assim, a pessoa tem que acreditar na ciência por um ato de fé, entre aspas, né? Eu sei que é complicado. E muitas vezes acontecem duas coisas. Ou então a pessoa vai ter um entendimento errado, como você falou, a questão da mecânica quântica, que acha que a pessoa está observando e está afetando, ou então negar, porque fala, eu não consigo comprovar isso, por que eu vou acreditar? Então, esse é um desafio. E eu acho que é muito parecido com o desafio que a gente tem quando vai ensinar o evangelho. Eu falo, puxa, como é que eu vou saber que esse cara realmente teve experiência espiritual? É complicado isso, né? Sim, verdade. Estou com a turminha aqui perto. E então, por isso até que tem um padrão, né? Assim como na natureza, Deus criou padrões,
a gente também tem padrões espirituais que Deus nos dá para poder ter revelação e também comprovar a verdade. Por meio de duas... As crianças estão aqui atrás, conversando. Tudo bem aí, gente? Desculpa aí. O Senhor fala que por meio de duas ou mais testemunhas, toda a verdade será confirmada. Então, nós não precisamos depender só de uma pessoa. Geralmente, o Senhor vai enviar mais testemunhas. Até na ciência mesmo, eu acredito muito nisso, né? Que todas as leis científicas que foram criadas, que nos permitem ter tanta facilidade hoje em muitas coisas nessa terra, na vida, torna a vida muito mais fácil, mais segura. Tipo assim, internet, luz elétrica, carro, né? Essas coisas assim. Exatamente, vieram através de Deus, né? Então, são revelações de Deus. E a gente ver tudo isso junto é muito maravilhoso. Igual muitas vezes, nas aulas de física, no final do ensino médio, eu me lembrava de passagens de Doutrina e Convênios, principalmente quando fala sobre luz, sobre o comportamento da luz, né? Que Deus vê o presente, passado e futuro, e a luz, na velocidade da luz, não tem tempo, né? Ela quebra a barreira do tempo, então faz todo sentido ali quando a gente vai estudando. Um caso muito interessante também que eu gostaria de contar é do meu pai. Ele batizou na igreja quando ele estava na faculdade de medicina. E ele leu o livro de Mórmon, ele teve um testemunho do livro de Mórmon, mas ele ainda ficava com a cabeça, por que 8 anos de idade para batizar? Ele não entendia por que 8 anos de idade, ele ficava com aquilo incomodando ele ainda. E numa aula na parte de neurologia, o professor dele falou que aos 8 anos, o cérebro, a parte que já consegue entender um pouco mais, ter mais discernimento de certo e errado ali, se forma, se fecha por volta de qual idade? 8 anos. É o raciocínio lógico formal, né, que se estabelece nessa idade. Quando você estuda Piaget, você vê ele falando disso, né? Sim. Então, a gente sabe que Joseph, que era um profeta iletrado, né, era um homem que não teve tanta instrução formal, mas ele recebeu uma revelação de Deus. A gente vê isso, né? Vamos ver aí, há muitos anos atrás não se sabia que o cigarro fazia tão mal, que era algo que causaria câncer e tudo mais, né? Foi descoberto recentemente. O pessoal sabia, assim, fazia vista grossa, né? Assim, na época de Joseph, por exemplo, né, não se sabia o mal que poderia causar tanto assim, né? E um profeta teve revelação muito antes da ciência provar. Então, assim, algumas coisas, talvez a ciência vai demorar um pouco mais a provar. Então, é importante a gente confiar na revelação dos profetas, que serão confirmadas por meio de 2 ou mais testemunhas, né? Também. É verdade. Inclusive, tipo assim, vamos supor que eu sou um cientista, eu fiz uma pesquisa, aí eu vou publicar um paper na revista Nature, por exemplo, a revista científica é bacana. O que a revista faz antes? Ela vai pegar o meu artigo, vai mandar para 2 ou 3 especialistas para avaliar se aquilo que eu estou falando no meu artigo faz sentido antes de publicar, né? Então, essa questão das testemunhas também funciona dentro da ciência. Tudo que você faz em ciência, você tem que ter a confirmação de alguém. Você não pode se basear no argumento da autoridade, dizer, não, aquele é o cara lá, manja de tudo, eu vou acreditar nele. Não. Até porque já teve muito caso de cientista famoso que tentou fraudar dados para dizer alguma coisa e depois o pessoal pegou. Tá? Inclusive, um caso muito recente é aquela ideia de dizer que vacina causa autismo. Isso foi uma fraude, a pessoa tinha interesse porque tinha um contrato com um laboratório farmacêutico e, infelizmente, essa fraude faz estrago até hoje. Em criança pegando doença que não tinha, paralisia infantil, que tinha praticamente sido extinta, começa a voltar agora, porque alguém acredita numa mentira que foi bem pintada. Então, esse é o perigo de você revestir a sua fala com um verniz científico ou um verniz de autoridade, né? Eu costumo dizer que é o seguinte, você tem 3 tipos, né, de ciência. Você tem a ciência formal, aquela bonitinha que segue as regras, o pesquisador ele vai tentar refutar a teoria dele e não provar. Ixi, eu acho que ela caiu. Vamos aguardar aqui o retorno da nossa entrevistada. Opa. Opa, tá de volta. Tô de volta. Deu certo aí, vamos ver. Então, o que eu estava falando mesmo? O que você falou sobre a questão da confirmação, até na ciência, né, que tem pessoas que fraudam algumas
algumas verdades e tudo, a questão do autismo com as vacinas, e que foi refutado, né, e tudo mais. Então, o que eu ia falar até, agora... até isso. Isso. O que eu ia falar agora é exatamente a questão do nosso posição com o evangelho. Então, às vezes você está falando sobre o evangelho e vai alguém lá e vai inventar uma mentira sobre a igreja, por exemplo. Ou vai pegar uma verdade e distorcer essa verdade, ou colocar ela fora do contexto para confundir as pessoas. E isso acontece também na ciência. Então, eu falo que existem 3 tipos de ciência. Tem aquela ciência formal, bonitinha, que segue as regras. Tem a ciência, entre aspas, da fraude, e uma fraude comum é o pessoal manipular os dados para conseguir um pi velho e bonito, né, para dizer, olha só que não mostra os dados, então você não consegue confirmar aquilo. E tem a pseudociência mesmo, que é aquilo que a pessoa inventa, bota uma roupagem científica, inventa uma pesquisa para embasar aquilo, mas aquela pesquisa não está embasada em nenhum fato científico, você não tem nenhum especialista que validou aquilo que foi feito e você não consegue comprovar. Então, esses são os perigos que você tem dentro da ciência e que, infelizmente, estão desencaminhando muitas pessoas. E a gente vê o mesmo tipo de problema acontecer dentro da religião e especialmente dentro da igreja. Se você já esteve aqui nos Estados Unidos, em Utah... Já fui. Mas você ficou bastante tempo ou você ficou pouco tempo aqui? Eu fui 2 vezes. Eu fiquei uma vez 1 semana e depois fiquei uns 20 dias. Então, eu acho que você não teve chance de ver um fenômeno que acontece muito aqui, que tem grupos dentro da igreja, que é como se fosse assim, mini-igrejas. As pessoas inventam nas doutrinas e acreditam piamente naquilo, e você olha, gente, de onde que essa pessoa tirou isso? Não faz o menor sentido. Não tem nenhuma revelação a respeito disso. E é um problema grave que acontece especialmente dentro de Utah. Então, são coisas que não são doutrina, mas que as pessoas acreditam que é e fica aí. É um problema que a natureza desde o início dos tempos, né, Gilvan? Parece que o Senhor revela a verdade, aí o homem começa a pegar aquilo e alterar, é o que a gente chama de apostasia mesmo, né? E por isso que o Senhor dá uma forma da gente nos manter ancorados através de um profeta, de uma pessoa que vai ali manter a verdade mesmo plena, vai ser um guardião ali da verdade. Porque se deixar para um ir passando para o outro, vira uma bagunça, como você falou, né? Pseudodoutrinas dentro da igreja. Não é só em Utah, né? Aqui no Brasil também. Brasil, né? Eu não estou no Brasil agora, mas quando eu estava, eu já vi muitas coisas em aulas que eu visitava, as pessoas fazendo muito alarde com coisas que não era doutrina, né? Assim, questão de Coca-Cola, né? Agora está a questão do garment agora, principalmente as mulheres, né? Que o garment agora tem uns mais curtinhos, então algumas, pode usar roupa sem manga, aí outros, não pode, e isso é tão pequeno, né? E traz o espírito, às vezes, de contenda que afasta o espírito de Deus. Então, acredito que é importante a gente se ater às verdades fundamentais que você disse, que são doutrinas confirmadas por mais de um profeta até, né? Que até no meio, quando a gente lê alguns livros da igreja e tudo mais, os profetas e apóstolos, eles até podem divergir em opiniões também, em algumas coisas. Né? Acontece mesmo. Já vi caso, por exemplo, até um que eu tô para fazer o vídeo, mas eu tô enrolando porque eu sei que eu vou pisar no calo de muita gente com essa história, mas é o negócio lá da divisão da Terra. Tem gente que fala... Eu cresci ouvindo essa teoria dentro da igreja como doutrina, que os continentes se dividiram na época de Peleg, né? E quando você estuda geologia, você fala, não dá. A gente sabe como aconteceu, sabe em que taxa aconteceu, tem um registro geológico claro dizendo que não foi assim. E você vê profeta e apóstolo defendendo essa teoria por causa de um negócio que Joseph Smith falou lá. Na verdade, está em Doutrina e Convênios da seção 133, se eu não me engano, eu tenho que confirmar isso aí. E que ele fala que as ilhas se dirigirão para o norte, não sei o quê, e alguém entendeu que as terras vão se juntar. Né? E eu fui procurar, eu fui escarafunchar o Joseph Smith Papers, para achar se tinha algum lugar em que Joseph Smith tinha dito isso. E não tem. Esse é só um exemplo de coisas que as pessoas... Tem um monte de lendas, né? E a gente saber se a Terra vai juntar ou não vai juntar,
e não vai interferir nada na nossa exaltação. Não é relevante. Eu tenho visto que não é relevante. Eu tenho visto muito que, de uns tempos para cá, os líderes nas conferências, todos os materiais que a igreja lança, no Vem Segue-me, a igreja tem se atido às doutrinas fundamentais de salvação e exaltação. E essas questões, essas minúcias aí que às vezes as pessoas ficam discutindo, cada vez eu tenho visto menos em canais oficiais da igreja. Eu acho isso maravilhoso, porque se a gente se concentra na verdade simples do evangelho, no evangelho puro e simples, a gente tem mais leveza para viver esse evangelho. A gente aponta menos o dedo para os irmãos que talvez pensam diferente em algum ponto. E eu acho muito importante isso, principalmente quando o tempo está acabando, né, Gilvan? A gente vê aí vários sinais da vinda de Cristo. Eu acho fantástico fazer uma comparação que, assim como para ir para a Lua, que é tão próxima aqui, né, da gente, o homem teve que fazer tanto esforço, gastar tanto dinheiro para dar uma voltinha, né, e voltar. Eu gostei muito até de ver aquele astronauta que testificou de Cristo, de Deus, do amor, né, que ele falou sobre o amor e tudo mais. Muito maravilhoso, né? E ver que um cientista, ele não precisou abandonar a sua fé para se tornar tão grande a ponto de ser escolhido para ir para a Lua, né? Algo tão grandioso, é uma missão muito grandiosa mesmo. E nós também precisamos buscar a luz, verdade, para poder levar a nossa família na nossa nave de volta ao lar celestial, né? De volta à presença de Deus. E precisamos saber as leis que regem a parte espiritual ali, né, de tudo. Assim como para decolar um foguete tem muitas leis para ser seguidas, nós também precisamos dar atenção às leis que vão nos fazer decolar com segurança de volta à presença de Deus. Então, se a gente ficar aí cheio de picuinhas e minúcias com coisas que não importam, a gente pode acabar se perdendo, né? Como os judeus, por tentar olhar além do marco, acabaram crucificando o próprio Filho de Deus, né? Muito forte então, isso. É verdade. E você faz a seguinte pergunta para si mesmo: será que vale a pena eu botar em risco a minha exaltação por ficar me apegando em alguma coisa que não é doutrina? Né? É uma coisa séria para se pensar. E é legal a gente pensar que a gente tem um profeta vivo, que recebe revelação, e mesmo recebendo revelação, ele pode cometer erro, e o Senhor vai garantir que o erro que o profeta cometer não vai parar nas revelações oficiais da igreja. Isso é uma coisa muito importante. Isso é importante você diferenciar aquilo que o profeta fala numa conversa normal, que ele pode cometer o erro, e aquilo que o profeta profere como palavra do Senhor. Isso que às vezes algumas pessoas se confundem. Né? Então, verdade. Então ele é um ser humano também, né? Ele é um homem. Né? Sim. Não tem jeito. Nós somos imperfeitos, o profeta é imperfeito também, e o primeiro passo é a gente reconhecer isso. O Senhor escolhe servos imperfeitos para que esses servos tenham oportunidade de se tornar mais perfeitos. Isso conta tanto o profeta quanto nós mesmos no nosso chamado. E confiar também, né, Gilvan? Porque talvez mesmo que eu não concorde, eu não entenda algo que o profeta revelou para a igreja fazer, é muito melhor a gente ser humilde e confiar nele. O Senhor nunca vai nos abandonar. Eu tenho testemunho disso, não só com relação ao profeta, mas a qualquer líder, seja o seu bispo, seu presidente estaca, seu marido, que é o patriarca do lar, sua mãe, seu pai, né? Quem estiver ouvindo aí. Quando a gente dá ouvidos a quem está acima de nós em relação à hierarquia de revelação, o Senhor sempre vai nos abençoar. Se ele cometer algum erro, talvez essa revelação, o Senhor vai dar um jeito de nos abençoar, que a promessa vai ser cumprida. Então, muitas vezes, esse é um teste de humildade da nossa parte. Confiar que talvez eu saiba alguma coisa melhor que o profeta, vamos supor, né, que eu julgue isso, né, por exemplo, ciência, ou seja, alguma coisa mais. Ou que o meu bispo, que o meu presidente estaca. Mas, se ele falou, pelo poder do sacerdócio, está digno, o Senhor vai me abençoar se eu ouvir com humildade e fé. E se ele tiver qualquer risco de desviar a gente do caminho, o Senhor vai dar um jeito de tirar ele. Ele não vai permanecer. O Senhor não vai deixar que aconteça isso. Então, vale a pena a gente ser humilde e, mesmo que não compreenda, mesmo que não concorde, a gente aceitar e acatar. Eu tenho testemunho muito forte disso. E é importante também a gente mostrar para as pessoas lá fora da igreja
que isso não é uma fé cega. A gente não está acreditando, porque ele é autoridade. Não, não é isso. A gente tem um testemunho espiritual. A gente teve a confirmação do Espírito de que o profeta falou é verdade. E Sim. isso que as pessoas talvez não consigam compreender. Quando a gente tem a conferência lá e levanta a mão para apoiar o profeta, não é que a gente está votando no profeta, é que a gente está dizendo, eu vou apoiar o profeta. É um convênio que eu estou fazendo, e não um voto que eu estou dando. E por que eu estou fazendo isso? Porque eu tenho o meu testemunho espiritual de que aquela pessoa foi chamada por Deus. Então, uma coisa que a gente precisa talvez ajudar as pessoas a entenderem é essa posição que nós temos. Não é uma crença cega. É uma fé baseada em evidência espiritual. Isso, e também até a questão que eu falei dos líderes, né? Tem uma exceção que eu não vou ouvir um líder, só uma exceção. Se ele estiver indo contra o mandamento de Deus. Se ele estiver, por exemplo, se o líder te fala para fazer alguma coisa, te fala para roubar alguma coisa, para matar alguém, sei lá, alguma coisa que faça você quebrar algum mandamento, aí tem que denunciá-lo para uma autoridade maior que ele, imediatamente, né? Mas, assim, graças ao Senhor, pelo menos comigo nunca aconteceu isso. Mas é importante a gente ter essa humildade e lembrar que o reino de Deus é das crianças, né? A gente tem que ter uma fé, muitas vezes, como de uma criança. E sabe, falar como de um dos grandes filósofos, né, falou, né? Só sei que nada sei. Quanto mais a gente aprende, mais a gente vê que tem muito para aprender. E muitas coisas que a ciência já deu como total verdade, em alguns anos depois foi provado que não era daquele jeito. Então, a gente buscar mesmo a fonte da verdade, que é Deus. Ele é capaz de nos revelar no coração, nos confirmar a veracidade do que o profeta nos disse, né? Quando talvez a gente tiver algum momento de crise ali, fala, nossa, não acho que foi certo o que o profeta falou, o que meu líder falou. Eu posso orar e pedir a Deus para me confirmar no coração aquilo. E ele vai confirmar. Por isso que a voz mais importante da gente aprender a ouvir, eu sou muito grata aos meus pais por terem me ajudado a treinar isso, porque é um treinamento que a gente tem. Ouvir a voz de Deus é algo que você treina ao tomar suas pequenas e grandes decisões na vida. E quando a gente sabe ouvir essa voz, a gente pode ter segurança de que nós vamos estar sempre no caminho seguro, sempre sendo guiados na verdade também. Tá certo. Gabriela, muito obrigado por você ter participado dessa entrevista, pelo tempo que você despendeu aqui, está com as suas crianças aí, elas ficaram quietinhas, parabéns às crianças, tá? Sim, elas estão deitadinhas, aqui elas estão cansadas, eu vou elas darem uma descansada e eu vou aproveitar e ter essa entrevista, foi maravilhoso, Gilvan, obrigada pelo convite, por estar aqui com você, aprendendo, e quero continuar aprendendo aí com seus vídeos, vai ser um prazer, vai ser maravilhoso. Obrigado. Então, tá bom. Até mais. Até mais, tchauzinho. Tchau.